Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente, ok? Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 62. Objeto de conhecimento, vamos trabalhar efeito de sentido, né? E como detalhamento, nós temos a fala, elementos típicos da fala regional e amazonense, efeitos de sentidos, recursos não verbais, marcas linguísticas em situação formal e informal, análise em gêneros argumentativos orais, certo? Vamos trabalhar um pouquinho então da linguagem, né, verbal, não verbal, a questão ali da fala, né, da linguagem. A gente vai ver um pouquinho de tudo isso na nossa aula. Vamos lá? Muito bem. Para iniciar a nossa conversa, nós vamos precisar ver alguns conceitos, né? Primeiro deles, nós vamos ver o que é fala, né? Como que esse termo ele vai se desenvolver dentro da língua portuguesa. Então, olha só. A fala, ela se refere à forma como as pessoas se comunicam oralmente, ok? Nesse momento, eu estou o quê? Falando com vocês. Eu estou usando a minha fala, né? Para que eu me comunique com vocês oralmente, certo? Para que a fala seja compreendida, é necessário que o receptor, ou seja, a pessoa que escuta, compreenda a língua em que a mensagem foi transmitida. Então, vejam só, para que a fala seja compreendida, certo? É necessário que a pessoa que está ouvindo, né, vocês que estão aí do outro lado, compreendam a língua, né, compreenda a língua em que a mensagem foi transmitida. Essa língua, ela pode ser a língua portuguesa, né, a língua brasileira de sinais. Vocês estão vendo aqui no cantinho que nós temos, né, o intérprete de Libras, e aí ele está utilizando essa língua, né, e aí qualquer tipo de língua, ela precisa ser compreendida para que a mensagem chegue. Língua inglesa, língua espanhola, língua portuguesa, enfim, né? As mais diversas formas de língua. Então, por sua vez, a linguagem refere-se a toda forma de comunicação, certo? Seja através da fala, né, verbal, ou mesmo gestos, sons, imagens, que aí vem a linguagem não verbal. Então, vejam que nesse primeiro momento eu falei com vocês de fala, de língua e de linguagem, certo? Então, fala, né? É o que eu uso para me comunicar oralmente. A língua, né? É aquela que você precisa entender para que eu tenha, então, ali a compreensão da mensagem. E a linguagem, que envolve aí, né, um completo, né? Seja com gestos, seja com sons. É isso que nós vamos ver agora, né? Vamos ver um desenho aqui para ver como é que fica melhor esses elementos para vocês, tá bom? Muito bem, temos a linguagem, temos a língua e temos a fala, né? Então, da linguagem nós temos a língua, da língua nós temos a fala. Esses três elementos, eles se completam, né? Eles têm, então, uma ligação entre eles. Eu utilizo, na minha fala, eu utilizo uma língua, né? E quando eu falo com vocês, né, com essa minha língua, eu utilizo a linguagem, que são os gestos que eu vou utilizar também para me comunicar com vocês, né? Quando eu estou aqui nesse momento falando com vocês, eu estou gesticulando, né? Eu uso gestos, por exemplo, eu aponto, né? Você sabe que é em direção a você. Enfim, são várias formas que a gente tem de se expressar, né? Utilizar os gestos, certo? Então, a linguagem, acompanhem comigo. A linguagem é qualquer sistema simbólico empregado na interação social para expressar e comunicar ideias, tá? Informações e sentidos humanos. Os estudos linguísticos costumam dividi-la em dois grandes grupos: linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, qualquer, né, forma de símbolo ali para a interação social, para eu comunicar ideias, informações, né, sentimentos, eu posso utilizar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos ver então o que é a linguagem verbal. Olha só.
A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras, né, escritas ou faladas no processo de interação social. Então, durante uma conversa, eu utilizo ali a linguagem verbal. Por quê? Porque ela pode ser escrita, né, ou falada quando eu estou, né, me inteirando ali socialmente. Vamos ver, então, exemplos dessa linguagem verbal, né? Quando eu utilizo as palavras, né, ou a falas para interação social. Os textos literários, né, crônicas, romances, poemas, novelas, é uma linguagem escrita, então nós estamos falando de gêneros escritos. Temos também as comunicações orais, ó, como aulas, palestras, colóquios e conferências. Nesse momento aqui nosso, eu estou utilizando a linguagem verbal, certo? E-mails e cartas, relatórios, formulários, cadastros, etc. Livro didático, apostilas, dicionários, enciclopédias e etc. E manuais de instrução. São formas, então, de linguagem verbal, certo? Vamos dar uma olhadinha agora numa conversa aí nos quadrinhos que nós temos. Muito bem, o nosso quadrinho diz o seguinte, né? Temos duas amigas em uma conversa telefônica, né, por meio do telefone, ali do celular, e uma diz assim, oi Ju, e aí a outra responde, amiga, tu não vens para a nossa corrida? E aí nós temos mais uma fala, eu não, amiga, acordei tão indisposta, estava deitada até agora, ainda estou de pijama, acredita? E aí a outra responde, né, poxa, mas você prometeu que viria hoje. Aí a amiga de verde ali vai e fala, né? Verdade, amiga, mas fica para a próxima, tá? Beijos. E aí a outra amiga responde, nossa, que amiga, hein? E por último, e aí no último quadrinho a gente tem, eu vou lá correr de manhã cedo, morrendo de preguiça, do jeito que eu tô, a Ju que corra por mim. Certo? Então aí nessa nossa cartela nós temos uma linguagem verbal, mas ao mesmo tempo nós vamos ter uma linguagem não verbal, né? Porque nós temos gestos, nós temos expressões que vão aparecer ali entre as duas amigas, né? Quando a gente tem, então, ali a expressão facial, né? A posição em que ela está deitada, ou seja, ela está de pijama ainda, não vai correr, né? Já vai falando ali para a amiga, prometeu que ia correr, mas não foi, vai continuar sedentária, né? Então, a imagem também, ela faz essa leitura, né? Nós temos ali a junção de dois elementos, tanto as imagens quanto, né, a parte escrita, né, a parte falada, a oralidade. E aí, a partir disso, nós vamos ver o conceito de linguagem não verbal, olha só, que é aquela que não utiliza palavras, né, mas gestos, cores, imagens, sons no processo de interação social. Então, a linguagem verbal ela utiliza a palavra, né? E a linguagem não verbal vai utilizar o quê? Os gestos, as cores, as imagens. Já não vai ser, então, com a utilização da nossa linguagem, com a nossa linguagem verbal, né? Ali a parte da escrita, da fala. A gente pegou os quadrinhos focando ali nas expressões que as nossas personagens tiveram, então, dentro do diálogo ali das duas, certo? Bem, vamos lá então, eu quero chamar vocês para fazer um passeio aqui comigo por esse local, né, que talvez seja bem comum para vocês. Eu estou aqui em cima de uma faixa de pedestres, né? Temos aqui vários elementos dentro desse nosso cenário. Primeiro, aqui do meu lado direito, eu tenho uma placa, né? Inclusive, em outras aulas nós já conversamos que se passa uma informação, né, se passa uma mensagem, eu estou diante de um texto, então essa placa ela é uma forma de texto porque ela está me passando uma informação. E aqui desse lado também, né, eu tenho outros elementos que são muito comuns para a gente, que é um semáforo, né, e temos também uma placa ali com uma buzina e um corte no meio, né, uma listra vermelha ali no meio. Esses elementos, eles nos passam informações, eles nos passam uma mensagem. E todos esses elementos nós chamamos de linguagem não verbal. Por quê, professor? Porque eu não tenho nada escrito, né, dando significado a elas. Mas ao vê-las, eu já consigo perceber o significado, né? Quando, por exemplo, nessa placa aqui,
não vire para essa direção, para essa direção, então, é proibida, né? Ali para o meu lado direito, não pode virar. O semáforo está vermelho, então é o quê? Pare, não avance o sinal. E a nossa placa aqui com a buzina é o quê? Que é proibido o som. Eu não posso, então, fazer nenhum tipo de som aqui que não seja permitido. Buzina de carro é proibido. Por exemplo, este local em que eu me encontro aqui é uma faixa de pedestres. Então, você sabe que, você motorista, você tem que parar para que o pedestre atravesse, essa faixa aqui. Vou dar a ré aqui, fazer o reverso, Não, a gente tem que ficar, então, atento quando vem o carro ali para poder atravessar. Ele tem que estar paradinho para que a gente atravesse. Eu já tenho, então, essa informação na minha faixa de pedestre. Eu sei que essa faixa é para o pedestre, certo? Então, mesmo eu sendo pedestre ou eu sendo condutor de um automóvel, ok? Entendido a diferença, então, de linguagem verbal para a linguagem não verbal, agora nós vamos ver a linguagem híbrida. O que é isso, professor? É híbrida ou mista, como a gente costuma encontrar por aí também. Alguns autores utilizam esse termo misto, tá? Então, é aquela que utiliza palavras escritas ou faladas, gestos, cores, imagens, sons, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, no processo de interação social. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho palavras, eu tenho ali a fala, essas palavras faladas ou escritas, eu vou ter gestos, eu vou ter cores, eu vou ter imagens, A exemplo do que nós vimos lá ali da conversa das duas amigas. Nós vamos ver, então, agora uma forma de linguagem mista ou híbrida, Vamos ver aí, temos um quadrinho. O quadrinho, então, ele é uma forma de linguagem híbrida, ou mista. Nós temos, então, aqui um diálogo, entre duas pessoas que são interessadas na área ambiental. E aí, a menina diz o seguinte, Olha, Lucas, essa é uma castanheira. Pode viver mais de 500 anos. E aí o Lucas responde, Uau, é incrível pensar em tudo, que essa árvore já testemunhou. Já pensou uma árvore de 500 anos? Pois é, aí ele continua, Aqui no nosso quadrinho de baixo. Como jornalista, vou fazer a minha parte. Essas histórias precisam ser contadas para o mundo. Muito bem, então na nossa tirinha nós temos a conversa aí de duas pessoas que se interessam pela área ambiental. E aí a menina diz o seguinte, Olha, Lucas, essa é uma castanheira, pode viver mais de 500 anos. E aí ele responde, uau, é incrível pensar em tudo que essa árvore já testemunhou. Aí ele continua, Ana, com tanta riqueza natural, por que a Amazônia está sempre em perigo? E aí ela responde, Bom, Lucas, há muitos fatores. Desmatamento para a agricultura, mineração ilegal e até mudanças climáticas. Mas o que podemos fazer para proteger essa riqueza? Ele questiona. E aí ela diz, a conscientização é o primeiro passo. Precisamos apoiar políticas sustentáveis e incentivar a população a se engajar na preservação. Ela continua, como jornalista, vou fazer minha parte. Essas histórias precisam ser contadas para o futuro. E aí ele diz, E eu vou continuar minhas pesquisas para entender melhor como podemos cuidar desse ecossistema vital. E aí ele continua, sabe, Ana, cada vez que venho aqui, saio mais inspirado. E ela responde, a Amazônia tem esse poder. É um lembrete de que ainda há muito a ser feito, mas também muito pelo que lutar. E aí os dois vão caminhando juntos, Vamos juntos dessa missão, a Amazônia merece todo o nosso esforço. E ela diz, com certeza, Lucas, juntos podemos fazer a diferença, certo? Então temos aí, o diálogo entre dois personagens com imagens, com imagens bem ilustradas, formando então uma linguagem híbrida, que eu tenho a palavra e tenho ali as imagens, os gestos também, ok? Entendido a parte de linguagem? Vamos trabalhar então agora o que é a língua, Muito bem. A língua, o conceito de língua, por outro lado, se trata especificamente de um código verbal,
um conjunto de palavras que detém significado para determinado grupo. Podemos dizer que a língua é um tipo de linguagem. Vamos continuar. São exemplos a língua portuguesa, a língua inglesa e a língua brasileira de sinais, utilizada pelas comunidades surdas, dentre outras, ok? Nós vamos ver agora, então, um exemplo bem prático, né, do significado desse conceito de língua, tá bom? E aí a gente vai comentar daqui a pouquinho, olha só. Hello! Welcome to Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Olá, sejam bem-vindos ao Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Muito bem, vimos aí a mesma frase dita, né? Olá, sejam bem-vindos ao Centro de Mídias de Educação do Estado do Amazonas, faladas em 3 línguas, né? Então, nós tivemos aí a língua inglesa, né? A língua espanhola e a língua brasileira de sinais, né? Que são utilizadas para a comunicação. Então, você precisa conhecer essas línguas, né? O que está sendo falado ali, para entender a mensagem, certo? Na fala, né, que foi utilizada ali, a gente consegue, né, perceber do que estava se tratando. Então, a língua está relacionada, aí, como nós vimos, a essa transmissão da mensagem, mas o receptor ele precisa ter esse retorno, ele precisa entender o que está sendo falado aí. É justamente o que nós vamos ver agora, o que é a fala, né? Então, a fala é a forma como o indivíduo se comunica oralmente, né? Nós temos, então, aí uma forma de se comunicar oralmente, já é diferente da língua, né? Ela está diretamente relacionada com a língua, entretanto, ela é considerada individual e é comumente afetada por vícios de linguagem, costumes locais e sotaques, certo? Então, nós temos aí uma individualidade, né, dentro dessa forma da gente se comunicar oralmente. E temos uma individualidade muito forte aqui no nosso estado, né? Que é a nossa forma de falar, a forma em que nós nos comunicamos oralmente, que os amazonenses, né, que estão aqui mais para a região, que estão na região norte, e alguns vizinhos nossos ali, né, os paraenses também, os roraimenses, temos uma certa forma de falar, né? Individualmente ali, quando a gente se comunica. E muitos vícios de linguagem afetam essa nossa forma de falar, né? A gente tem aí os nossos costumes muito particulares, nós temos os nossos sotaques, tudo está ligado, então, com a nossa fala. E o que caracteriza o falar amazonense, né? Então, são 2 grandes influências que compõem o falar amazonense. Você deve se perguntar, por que a gente, né, usa tanto tal gíria, né? Ou de repente puxa o S, não puxa o S. Nós temos, então, aí 2 grandes influências. A primeira é a fala nordestina, né? E a influência indígena. Então, tanto a fala nordestina quanto a indígena, elas influenciam no nosso sotaque, né? No nosso falar, vão dar características ao nosso falar amazonense. Então, segundo aí o professor Sérgio Freire, o português é a língua hegemônica na Amazônia há apenas 150 anos, né? Continuando. Até então, a presença linguística da língua geral, Nhangatu, era preponderante, bem como as demais línguas das nações indígenas existentes. Então, antes da língua portuguesa, nós tínhamos o Nhangatu aí, né, bem forte na nossa região. Então, só 150 anos para cá, né, vamos dizer assim, 150 anos para cá, é que nós falamos língua portuguesa. Continuando. Com o início do segundo ciclo da borracha, né, que foi em 1942 a 1945, a presença de imigrantes nordestinos foi acentuada e seu falar passou a compor o cenário linguístico da região. Os migrantes, principalmente cearenses, fugiam da seca e da miséria que avassalaram sua região. Vamos lá. Sob a base do português geral, essas 2 variáveis passaram a desenhar os traços do linguajar amazônico. Quando falamos da dificuldade de definir
bordas é exatamente a esses limites opacos aqui nos referimos. Continuando, nordestinos reconhecem em termos caboclos sua filiação nordestina. Indígenas veem a presença de seus termos de forma forte no português amazônico. Termos e expressões como arrudear, bucho e desconforme trazem uma cor nordestina, da mesma forma que Carapanã, Mangarataia, Empachado, Jururu, Pitiú apontam para uma indigeneidade marcante. Então, esse texto aí que eu trouxe para vocês é para nós entendermos que o nosso falar amazonense tem duas formas, duas variáveis, a nordestina e a indígena. Vejam que essas palavras que eu acabei de falar para vocês, que nós utilizamos no nosso dia a dia, elas vêm dessa junção, né, aí das duas formas, tanto da nordestina quanto da indígena. Elas estão muito próximas e trouxeram essas características para a nossa fala regional. Vamos ver agora, então, um diálogo amazonense. Talvez vocês se reconheçam aí nessas falas. Olha só. Temos dois amiguinhos ali, né? Dois amazonenses conversando, que dizem o seguinte: mano, bora lá na Panaí comprar uns peixes? Olha já, Telezé, eu vou já mesmo sair daqui para ir lá na Panaí sentir cheiro de pitiú. Bora embora logo, Leso. Acaba com a tua leseira de querer comprar peixe em supermercado. Mas tem tambaqui, maceta? É chibata mesmo? Tô te falando. Então pede logo o Uber pra gente ir. Vejam aí que esse diálogo, né? Eu tenho certeza que vocês entenderam alguns termos que estavam presentes aí nesse diálogo. O pitiú, o maceta, né? O leseira, o leso. Quem não conhece esses termos? Então temos uma fala bem característica do nosso linguajar amazonense. E aí eu trouxe para vocês algumas dessas expressões, né, que a gente está acostumado a falar, que nós estamos acostumados a falar aqui na nossa região. O primeiro deles aí é o mais famoso, né, o olha já, expressão de indignação correspondente a mas que abuso, né? Olha só, quando eu digo assim, em vez de eu falar mas que abuso, eu digo olha já. Essa é uma forma que a gente expressa, então, aí é uma forma nossa, né, amazonense, de expressar, então, esse mais que abuso. Ok? Vamos ver um exemplo, então, com olha já. Olha. E aí, gata, me dá um beijo? Mas olha já, esse aí te manca, né? Temos aí, então, expressões bem regionais, ok? Continuando, nós temos o famoso telezé, é a mesma coisa que dizer tu é leso, é? Temos aí, então, essa aglutinação, né, das letras, aí, das sílabas, formando telezé, que é mais rápido que falar, do que tu é leso, que demora mais, certo? Vamos ao pitiú, né? Bem famoso também. Pitiú é cheiro, geralmente associado a peixe. Tá sentindo o pitiú danado aqui, ou seja, que o cheiro tá forte. A gente costuma dizer isso aí para o peixe, né? O pitiú do peixe, o pitiú do ovo. Nós temos, então, utilizamos esse termo bem específico nosso aqui para dizer, então, que algo está, né, que tá com cheiro, né? Com cheiro forte. Temos outro termo, bora embora, né? Para a gente não falar o vamos embora, a gente fala o bora embora bem rápido, né? Bora embora, vamos embora. A gente não tem mais nada a fazer aqui, bora embora. O vambora também tem o mesmo sentido. Quando eu digo assim, vambora, ou então bora embora. Se vambora, eu lembro muito da minha avó. Minha avó falava bastante o vambora. Eu utilizo o bora embora também, que é muito, muito próprio nosso aqui na nossa região. Temos mais um que eu tenho certeza que vocês conhecem bem. O leso, né? O lesa, leseira. Um leso é alguém que sofre de leseira. Mas o que é leseira, professor? Leseira é um abestalhamento momentâneo que acomete o leso. Se a leseira for uma característica contínua, dizemos que o leso sofre de quê? Leseira baré, né? Olha a leseira baré aí. É uma leseira contínua, né? Uma característica ali daquela pessoa que sempre está com abestalhamento momentâneo. Certo? Então, não sejam lesos e participem sempre das nossas aulas, tá bom? Vamos termos mais uma, olha só.
até o tucupi. Quem nunca ouviu essa expressão também, né? Até o tucupi. Quando alguma coisa está cheia até o topo, dizemos que está até o tucupi. Quando experimentar o quicão amazônico, é fácil comer tanto que fica até o tucupi, né? Então, quando às vezes a gente come muito no almoço, né? Eu comi aquele tambaqui com farinha, aí fiquei logo empachado. Não sei se vocês conhecem esse termo aí, né? Empachado. E aí eu digo, eu comi tanto que eu tô até o tucupi. Ou seja, atingiu o limite, está cheio até o topo, né? Olha, o rio encheu até o tucupi. Né? Ou a gente usa até o esborrando também. Olha, encheu que está esborrando, né? É mais ou menos nesse sentido aí de até o tucupi. Outro termo que nós utilizamos é o maceta, né? Olha só, grande. Quando eu digo assim, olha, mano, fulano tá maceta, né? Tá grande, tá enorme. Que árvore maceta é o exemplo que nós temos aí, né? Olha, que árvore maceta, que árvore grande, né? Esse termo também é muito utilizado por nós amazonenses. E por último, nós temos o chibata. Né? O que é chibata? Será que essa aula do professor Rodrigo tá chibata? É uma expressão muito comum, é uma das maneiras de dizer que alguma coisa é boa, né? É legal, é interessante, né? Então, algo é chibata. E aí eu pergunto a vocês, essa aula foi chibata? Bom, gente, essa foi a nossa aula, né, sobre língua, sobre fala, sobre linguagem. Trabalhamos agora um pouquinho da linguagem regional. São termos que nós utilizamos no nosso dia a dia. É muito comum, né, a gente falar, a gente se pega falando sem perceber. Quando vê, já está falando ali o teleso, o chibata, o maceta. Enfim, bastante termos que nós conhecemos, termos conhecidos nossos aqui da região, que às vezes você vai para um outro lugar, né, vai fazer uma viagem e você utiliza esses mesmos termos utilizados aqui, você vai utilizar em outro lugar e a pessoa que não conhece, né, fica sem entender. Aí a gente tem que estar dizendo, não, maceta é isso, né, chibata é isso, até o tucupi significa isso. E assim acontece quando outras pessoas de outra localidade vêm para a nossa região, né, e utilizam as gírias, o seu falar regional, né, do Nordeste, do Sudeste, e nós ficamos sem entender também, né, e a pessoa tem que estar explicando o que é. Então vejam aí que o nosso Brasil ele é riquíssimo, né, nós temos uma diversidade muito grande, né, da nossa fala, do nosso falar, do nosso linguajar. Certo, pessoal? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero que realmente a aula tenha sido chibata. Tchau, tchau!